Então, eu conheci a Aristo quando eu estava no meu quinto ano de faculdade. Foi bem na época da pandemia. Eu estava tentando achar jeitos de me ajudar a estudar e eu vi a propaganda, acho que foi no YouTube. E aí eu fiz uma semana experimental, que é o que eles estavam dando na época por causa da pandemia. E eu achei muito legal o jeito de estudar, principalmente baseado, né, nas questões e nos flashcards, porque sempre tive dificuldade de ficar concentrando muito tempo numa videoaula muito longa, ou lendo só a apostila, sem fazer nada que me ajudasse a realmente reforçar a memória. Aí no sexto ano, quando eu decidi realmente fazer um curso preparatório, né, eu escolhi direto a Arista. Essa questão de como era a metodologia, né, de ter na plataforma certinho os temas que vai estudar a cada dia, você não precisa ficar pensando, as revisões programadas e ter essas questões, todas elas comentadas, inclusive, né, que facilita bastante o nosso trabalho de estudar depois, e também o preço ser mais acessível, proporcionalmente falando, né, a maioria dos cursinhos hoje cobra um preço muito maior do que o da Aristo cobra. E eu achei que era realmente um pacote completo, não ia ficar me faltando nada. Eu tinha muita dificuldade se eu começasse a semana e já bagunçasse a rotina, já não conseguisse cumprir as metas, não conseguisse estudar do jeito certo, e eu estava tendo muita dificuldade de descobrir qual que era o melhor método de estudo para mim, porque eu nunca gostei muito de assistir a videoaula sozinha, ela não era suficiente para mim, e nem sempre dava tempo de assistir a videoaula, por exemplo, e ir anotando as coisas na apostila. E fazer resumo, então, né, é algo que eu realmente abri mão. Então foi muito difícil essa parte de descobrir qual que era o meu jeito de estudar. No final das contas, eu descobri que eu realmente preferia ler a apostila e ir marcando as partes que eu achasse mais importantes. Se eu tivesse com um tempo bom, eu assistia a videoaula enquanto eu lia a apostila. Então eu ia acrescentando coisas, entendendo, né, de um jeito diferente, porque muitas vezes os professores dão exemplo nas videoaulas que a gente não tem na apostila. Então foi bem legal para mim perceber essa diferença do que me ajudava a estudar. E assim, as questões que a gente fazia é o que mais fez diferença mesmo. As apostilas do intensivo que eu fiz ano passado, elas já tinham, né, as questões no decorrer dela daquela forma interativa. Aí eu percebi que isso assim reforçou muito mais o aprendizado. É realmente muito importante refletir se o que eu estava fazendo estava indo mais ou menos na direção certa ou não. E assim, a sorte foi que eu realmente comecei o ano passado já tendo essa noção do jeito que ficava melhor para mim estudar, do que fazia diferença. E eu participei também de algumas das lives com o pessoal da psicologia, que também me fizeram refletir um pouco mais sobre como é que isso funciona, porque, igual você falou, a gente tem uma autocobrança assim, muito grande, né, nesse processo todo. Então, eu entender que era mais importante eu fazer o que desse no dia do que eu fazer necessariamente, né, todas as metas certinho, ajudou bastante, porque qualquer tanto que eu fizesse já ia contribuir para o futuro, não interessa se ia ser, né, esse ano ou no próximo.